Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos, com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos. Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com um médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Helder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Falaremos do que esse século de Nietzsche nos afeta hoje, vídeo 1. Como era a sociedade na época de Nietzsche? Friedrich Nietzsche nasceu na Alemanha em 1844 e morreu em 1900, século XIX. Nessa época, o mundo passou por guerras locais. Ainda não tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. O jornal já era utilizado na sociedade, divulgando a repercussão de suas palavras. O trem era a vapor e ajudava na sua distribuição. Pessoas conversavam suas ideias, eram alfabetizadas em relação à Idade Média, por exemplo, e a população podia ler suas obras. Nietzsche falava numa linguagem quase literária, das entranhas, fruto de nossos pensamentos e atitudes. Como foi o século de Nietzsche? O que ele descobriu e ponderou? Isso sobre tudo que envolve a vida cotidiana social numa época do século XIX. Por exemplo, ideias como, abre aspas, manter a jovialidade em meio a um trabalho sombrio e sobremaneira responsável não é façanha pequena e, no entanto, o que seria mais necessário do que jovialidade? Nenhuma coisa tem êxito se nela não está presente a petulância. Apenas o excesso de força é prova de força. Uma transvaloração de todos os valores, esse ponto de interrogação tão negro, tão imenso, que arroja sombras sobre quem o coloca uma tarefa assim, um tal destino. Compele a sair ao sol a todo instante e sacudir de si uma seriedade pesada, que se tornou pesada em demasia. Todo meio é bom para isso, todo caso, um acaso feliz. Sobretudo, a guerra. A guerra sempre foi a inteligência de todos os espíritos que se voltaram muito para dentro e que se tornaram profundos demais. A fé no ferimento se acha o poder curativo. Há algum tempo, minha divisa é uma máxima cuja procedência eu subtraio à curiosidade erudita. Friedrich Nietzsche. Haja vista que Nietzsche fala de uma jovialidade que precisamos ter, mas é interior. Uma jovialidade que até os idosos podem ter. O século de Nietzsche ainda não tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial, apenas guerras locais. Como a Guerra Franco-Prussiana, a qual ele participou em 1870 e 1871, como enfermeiro voluntário, então, o que pode nos dizer sobre em que esse século de Nietzsche nos afeta hoje? Bem, na época de Nietzsche, teve também o cientificismo na sociedade e ao qual ele criticava. Desculpa, eu interrompi. O que eu fiz? Corri para pegar o óculos. Porque eu não estou enxergando, você viu que eu gaguejei? Vai, lê de novo. Então, bem, na época de Nietzsche, teve o cientificismo na sociedade, ao qual ele criticava. Ele falava que o racionalismo exagerado, sem emoção, é deletério.
Ressalta-se que Nietzsche pode estar certo, mas essas emoções a serem permitidas, como um psicólogo ou psiquiatra hoje concorda com isso, faz parte do entendimento de nossa sociedade. Surgem questões sociais na época de Nietzsche, por exemplo, a exploração do homem pelo homem, do chamado capitalismo exploratório, mais precisamente na Inglaterra. Mano, desculpa, você vai ter que repetir isso porque eu vou falar uma coisa. Quando você falou que psicólogos e psiquiatras concordam com isso, você fala um tom meio de deboche. Com a palavra concordam. Entendeu? Você achou? Na dúvida, é melhor corrigir. Eu achei que ficou. Fala assim, concordam com isso. Confirma o que eles dizem. Que não é certo. Tudo? Isso não tá certo? Tá, mas não mas foi tão de deboche, não. Bom, a gente tem que fazer trabalho bem Tá feito. bom. Agora, tudo Não pode de onde errar eu porque tem começo? preguiça. Não, eu não Repetir. estou com preguiça. De onde eu começo? Daqui? Na época de Nietzsche? O que esse século de Nietzsche nos afeta hoje? Vai. Lembra de falar a palavra concorda? Que você também concorda. Bem, na época de Nietzsche, tivemos o cientificismo na sociedade, o qual ele criticava. Ele falava que o racionalismo exagerado, sem emoção, é deletério. Ressalta-se que Nietzsche pode estar certo, mas essas emoções a serem permitidas como um psicólogo ou psiquiatra, hoje concorda com isso, faz parte do entendimento de nossa sociedade. Surgem questões sociais na época de Nietzsche, por exemplo, a exploração do homem pelo homem, do capitalismo exploratório, mais precisamente na Inglaterra. Entendemos que excessos não são bons. Como aprendemos no programa sobre... Peraí, vou falar de novo que meu óculos está embaçado. Entendemos que os excessos não são bons. Como aprendemos no programa sobre filósofos antigos gregos no tocante a Aristóteles. Pois as lições de nossos filósofos vão se complementando e acumulando, fazendo parte da evolução da sociedade. Por isso, deve ser o capitalismo construtivo e não cair em extremos, como a exploração que houve na primeira Revolução Industrial. Então, vivemos em um mundo de evolução atual, onde a racionalidade é boa, assim como o capitalismo, mas não devem cair em extremos ou distorções, como diz alguém mais atual, Jürgen Habermas. Continuando a conversa sobre a contribuição de Nietzsche para a igreja hoje, o que mais ele dizia? Bom, o capitalismo é bom na visão cristã. Hoje, o cristianismo é expandido no mundo e prega-se nessa crença que devemos desfrutar do fruto do trabalho de nossas mãos, assim como devemos usar nossos talentos e não enterrá-los, pois ajudamos nosso próximo e a sociedade com eles. Mas, na época de Nietzsche, a religião surge como conformismo da situação e de exploração, o que Nietzsche chama de moral do escravo, fazendo com que pessoas não contestassem sua vida de miséria. Nietzsche contribuiu para que a religião hoje não fosse mais assim, lançando suas críticas a isso, abrindo os olhos das pessoas para uma vida digna através do trabalho. Na igreja evangélica, por exemplo, existem as doutrinas. Como Nietzsche contribuiu para se questionar as doutrinas? Nietzsche dizia que o verdadeiro mundo, inalcançável por enquanto, mas prometido para o sábio, o devoto, o virtuoso, para o pecador que faz penitência, essa era a máxima da igreja de sua época. Nietzsche muito contribuiu com a igreja cristã de hoje. Falava que, referindo-se à sexualidade, está no Novo Testamento. Se teu olho escandaliza, arranca-o de ti. Felizmente, nenhum cristão age conforme esse preceito, apenas se corrige. Criticou o catolicismo da Igreja Católica e que a espiritualização da sexualidade chama-se amor.
ela é um grande trunfo para o cristianismo. Por isso, pastores evangélicos, por exemplo, são casados. Continuando, por exemplo, sobre o sexo só após o casamento. Como Deus verdadeiramente abençoa o casamento? No início da Bíblia, no Velho Testamento, como Deus criou a união, na época mesmo de Abraão, o homem ia para a tenda com a mulher escolhida em oração para viver o resto de sua vida e simplesmente coabitavam. Não havia cerimônia. Era assim que Deus criou o casamento. Mais tarde, por questões monetárias, criou-se o contrato civil, como também cerimônias. E Deus abençoou estes também, segundo Jesus no Novo Testamento. Hoje, cabe a nós escolher nosso modelo pela nossa razão. Nietzsche nos alerta sobre essas doutrinas. E o que ele falou sobre os dogmas? Os dogmas são princípios inquestionáveis que a Igreja impõe aos fiéis como verdade de Deus, mas não tem base bíblica, é inventado pela instituição Igreja. Nietzsche também lutou contra isso. Ele via o dogmatismo como um dos principais entraves ao desenvolvimento e à criatividade humana. Promove uma falsa sensação de certeza e segurança baseada em premissas que não admitem críticas ou justificação racional. Para Nietzsche, o dogma representa uma forma de escravidão psicológica que sufoca o indivíduo e a individualidade, impedindo os indivíduos de questionar e desafiar normas e valores existentes, inibindo a criação de novos significados. Para ele, cada indivíduo deve criar seus próprios valores e significados em um processo de autossuperação. Fale mais sobre a sociedade de Nietzsche. Durante a vida de Nietzsche, ele viu a região onde nasceu, a atual Alemanha, que na época de seu nascimento era composta de vários principados, reinos e cidades-estados, como Prússia, Baviera, Saxônia, e onde cada região tinha costumes, dialetos, formas de organização social e tradições diferentes, tendo sido somente unificada em 1871. Então, antes, não existia uma cultura alemã homogênea, mas sim múltiplas comunidades étnicas e culturais dentro do espaço germânico. Então, quando Nietzsche nasceu, e logo após seu nascimento, em 1850, 6 anos depois, sobretudo na Prússia e Ruhr, começou uma industrialização acelerada. Era a primeira revolução industrial. Nas fábricas havia uma disciplina rígida, jornadas longas, convivência com trabalhadores de diferentes regiões. Antes dessa revolução industrial, a Alemanha era formada por nobreza, burgueses formados pelo comércio, finanças, e já haviam profissionais liberais, camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. Essa diversidade cultural influenciou o pensamento de Nietzsche. A unificação da Alemanha, ocorrida em 1871, quando Nietzsche tinha 27 anos já, foi proclamado então o Império Alemão, aonde o rei da Prússia, região onde Nietzsche nasceu, tornou-se o imperador da Alemanha. A cerimônia ocorreu no Palácio de Versalhes, na França, simbolicamente para humilhar os franceses após a derrota da Guerra Franco-Prussiana, na qual Nietzsche participou como enfermeiro, assim como dissemos anteriormente. Fale algumas frases que Nietzsche falou na época dele. Alguns dizeres. Onde encontro uma criatura viva, encontro também desejo de poder. A maneira mais segura de corromper um jovem é instruí-lo a ter em autoestima somente aqueles que pensam da mesma forma e rejeitar todos aqueles que pensam diferente. Aquele que luta contra monstros deve garantir que, no processo, ele não se torne um monstro. E, se você olhar muito para um abismo, o abismo voltará a olhar para você. Entende-se
que para lutar contra um monstro deve se afastar dele para não ficar igual. E o que mais? Não estou chateado porque você mentiu para mim. Estou chateado porque a partir de agora não posso mais acreditar em você. E sobre a vida, o que ele disse? Aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase tudo. Toda ambição requer renúncia. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. O amor é o estado que tem mais probabilidade de ver as coisas como elas não são. Que pensamentos Nietzsche incursionou no seu século? Nietzsche incursionou a ideia de que o racionalismo, a modernidade, a ciência estavam corroendo as bases das crenças tradicionais. Hoje temos racionalismo, modernidade e ciência de acordo com o cristianismo, pois se crê nele que Deus criou a ciência, dons profissionais e tudo o mais. Aprendemos a equilibrar isso através do racionalismo, o qual Nietzsche criticou o seu exagero. Na religião, na crença, pois esta passa pelo nosso juízo individual. Agora eu vou assim que... Deixa eu continuar? continua. Estou continuando a minha fala. Assim, o que Nietzsche criticou serviu nos dias de hoje para não cairmos em extremos. A lição da sociedade hoje é mais avançada. Sempre tendo um objetivo... aí você fala. Ele criticou também o niilismo, que é a morte dos valores absolutos e religiosos, a sensação que nada tem sentido, propósito ou valor objetivo. Assim, Sim, tendo o objetivo é 15. Sempre tendo um objetivo, temos razão de viver. A salvação da alma pode ser objetivo, mas também temos objetivos terrenos. Nietzsche, você. Nietzsche criticava a moral cristã baseada na humildade, obediência, renúncia, compaixão como uma moral que enfraquecia a vontade humana. Nietzsche estava errado sobre isso, porque esses valores cristãos fazem parte da nossa sociedade hoje, reconhecidos pela evolução atual, comprovados pela psicologia e psiquiatria sendo virtudes, como sendo virtudes. Sabemos hoje que se o homem veio de Deus, é natural e inteligente que viva segundo seus fundamentos, a sua palavra. Mas podemos ter nossos próprios valores em acordo com esse Deus e afirmar a vida plenamente, que é o que Nietzsche queria. Hoje, em todas as religiões, o homem é um indivíduo responsável por suas atitudes e pensamentos. Os filósofos não são perfeitos. Fiquemos com o que eles disseram de bom, que passaram pelo nosso filtro da sociedade e nos fazem bem para hoje. Então falaremos sobre o que os filósofos antigos nos deixaram para os dias de hoje, o que faz parte do nosso senso comum e não o que foi rejeitado. Veja que Nietzsche criticou o cientificismo, mas também era afetado por ele. Sim, criticou a igreja cristã, mas também contribuiu muito para que a igreja fosse o que ela é hoje. Uma igreja racional que apela para a inteligência individual,
no uso da fé e da crença. Não é mais o padre que é responsável pelo nosso comportamento de fé, como era no catolicismo medieval. Hoje, a Igreja Católica é outra. Cada um é responsável por si, pois está escrito na Bíblia que a responsabilidade é pessoal, exercendo melhor assim a fé. Nós mesmos, através da autocrítica, manifestamos uma fé individual que raciocina. Isso é pregado até na igreja de Lutero, por exemplo, a protestante. Então, Nietzsche viveu numa época pós-iluminismo. Sim, já havia sido implantado o iluminismo no século XVIII e havia uma liberdade de pensamento e expressão religiosa, como também ideais de igualdade. Todos eram iguais perante a lei, por exemplo. No próximo programa, falaremos do que esse século de Nietzsche nos afeta hoje, vídeo 2.